profissionais, é evidente que estão ansiosos para raciocinar comigo mais uma vez. Não é verdade? Não é? Então, claro que é. Então, ficarão sem cochilar, dormir ou roncar até o fim do programa? Sim? Então, venham comigo neste que é um esporte radical mental. Para começar, lembrem do programa passado, quando nós falamos sobre Platão, o extraordinário pensador que viveu na Grécia há 4 séculos antes de Cristo e é considerado ainda hoje por muitos estudiosos como o maior filósofo de todos os tempos. No programa, comentamos a alegoria da caverna do livro A República, em que Platão incentivava as pessoas a raciocinar para terem um conhecimento melhor das coisas. Platão exaltava a razão para o conhecimento daquilo que é fundamental, real ou essencial. Ele, então, incentivava, olha só, ele incentivava o entendimento das causas primeiras e necessárias que produzem como efeitos as coisas aparentes, como as formas percebidas pela visão, audição, olfato, etc. Ele, ao aconselhar o uso da razão, fazia como o seu mestre Sócrates. E, ao mesmo tempo, também lembrava o princípio lógico da identidade. É um princípio muito importante, que a gente vem tratando com ele desde o começo. O princípio lógico da identidade, que diz assim, lembrando então do Parmênides, a letra A, só é igual a A. Parmênides, então, bem antes de Platão, já avisava os homens para não se deixarem iludir pelas formas materiais que aparecem e desaparecem diante dos sentidos. Na alegoria, os prisioneiros da caverna, vocês lembram, acreditavam que as sombras projetadas na parede da caverna eram a única realidade existente. E Platão, então, comparava esses prisioneiros com os crentes nas formas materiais. De fato, as sombras eram apenas efeitos da luz do fogo que, batendo nas coisas, projetava formas desses objetos e coisas nas paredes. E os homens da caverna não sabiam disso. Só para o prisioneiro, aquele que conseguiu se libertar
da escuridão da caverna, a luz da razão, simbolizada então pela luz do dia, pela luz do sol, revelou a verdadeira realidade. Bem mais tarde, Platão foi acusado de fazer metafísica. Metafísica por quê? Porque, partindo dessa realidade experimentada pelos sentidos, ele passava a propor verdades que estariam além da física, além da física, ou fora do mundo material que todos sentiam. Quando dissertava sobre aquilo que é essencialmente, fundamentalmente, não sobre aquilo que apenas parece ser. E por isso ele dizia que somos almas, criaturas incorpóreas, essencialmente se aperfeiçoando ou nos aperfeiçoando em sucessivas reencarnações. E dizia que a virtude maior da alma e que deve se desenvolver nesses ciclos reencarnatórios é a capacidade, adivinha que capacidade? De raciocinar. Platão se guiava por abstrações da geometria, da matemática, porque ele considerava insatisfatório esse conhecimento obtido apenas pela experimentação com o sensível. Ele propunha, portanto, a atividade racional como um modo superior de conhecer a realidade. Essa posição foi chamada de racionalismo. E contra ela vieram se opondo os empiristas. Os empiristas sustentam justamente o contrário, ou que só a experiência com o sensível, com o material, é que pode dar o conhecimento verdadeiro da realidade. Nesse confronto, nessa competição entre racionalismo e empiristas, entre metafísica e empiristas, surgiram estudiosos durante o tempo que propuseram uma cisão, um rompimento absoluto, completo, entre o saber metafísico e o empírico. Uns passaram a praticar uma espécie de metafisicismo, dizendo que para se obter o conhecimento do real é preciso se desligar completamente da realidade sensível, para que ela não atrapalhe a grande elevação do pensamento. Ou seja, eles defendiam ficar apenas, somente, com as especulações abstratas. Os contrários entendiam
que se devia desprezar totalmente a metafísica, porque, segundo eles, a metafísica seria apenas uma construção intelectual vazia de fundamentos. Essas duas posições são equivocadas e absurdas, mas, mesmo assim, produziram crentes que até hoje querem ter razão sem raciocinar, pois fazem uma separação absoluta entre a metafísica e as ciências empíricas atuais. Então, entre eles estão os crentes de que só as ciências experimentais da atualidade dão o conhecimento do real. Essa separação absoluta entre o racionalismo metafísico e as ciências materialistas, eu já disse, ela é absurda e falsa. Totalmente falsa. E falsa por quê? Por quê? Sim, por quê? Porque a separação entre metafísica e ciências empíricas se refere apenas e tão somente ao método adotado por uma e por outra para verificar o acerto ou o erro nas teses que levantam. É isso. Nas ciências empíricas, o método adotado é o experimental. E na metafísica é o da correção da coerência racional ou da lógica. Acontece que a lógica das abstrações racionais, da geometria, de que tanto se serviu Platão, impera hoje na formulação de teorias e hipóteses matemáticas que orientam as experiências científicas. É a linguagem da lógica matemática que se impõe na atualidade também na proposição e sustentação de diferentes teorias, parcialmente ou completamente improváveis. Então, são oferecidas muitas teorias. Algumas são parcialmente corretas, outras são totalmente incorretas. Porém, essa incorreção ou correção é verificada pelo método experimental, lógico, primeiramente, né? Então, aquilo que a teoria mostrou, comprovada em parte, permite que se formulem novas hipóteses a partir dessa correção da teoria. Parcialmente correta, então, para deixar bem claro, a teoria continua sendo útil, mas enquanto não for provada integralmente em todas as suas proposições, a teoria continua sendo útil apenas como hipótese que direciona para novas experimentações. Sendo assim,
enquanto não ficar provado. Olha, presta atenção, por favor. Enquanto não ficar provado absolutamente pela experimentação empírica, direta, que a matéria é a única realidade do universo, nós estamos diante de apenas uma hipótese metafísica produzida pela razão. Legal, né? É legal, não é? Isso aí eu acho legal. E agora eu digo o seguinte, vai ser difícil provar definitivamente que a matéria é a única realidade do universo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a matéria nunca é experimentada por ninguém. A matéria nunca é experimentada por ninguém. Como? Absurdo! Absurdo? Nunca é experimentada a matéria. Ninguém experimenta a matéria. É por isso que viemos dizendo em nossos programas que, em vez de corpos materiais sólidos, o homem vem experimentando apenas formas. Lembraram, né? Então, a concepção da matéria concreta, das ciências materialistas, pode ser mesmo, como queria Parmênides e Platão, apenas uma ilusão dos sentidos. Eu repito, a matéria pode ser apenas uma ilusão dos sentidos, mas foi adotada como um princípio útil para a teoria atômica, que é muito fecunda para fornecer tecnologias, utilidades. Apesar de ser uma teoria útil para produzir tecnologias e utilidades práticas, não está definitivamente provado que, na realidade, tudo é matéria. Não está, não, não está, não. Nós, por exemplo, estamos contestando a teoria materialista e demonstrando, nós viemos fazendo isso desde o começo, de modo lógico e experimental, justamente o contrário. Verifica aí, vá. Verifica aí. Verifica que a única realidade experimentada até hoje pela universalidade dos homens são as formas. Olha, as formas imateriais das sensações e dos pensamentos. Sensações e pensamentos relacionados com a suposta matéria, com a matéria hipotética, com a matéria provavelmente apenas metafísica. É trágico, né? Mas também é cômico. Olha, com as formas imateriais das sensações e dos pensamentos, essas formas são indiretamente obtidas nas relações com o universo exterior. Os homens produzem com essas formas sensacionais
e dos pensamentos, os homens produzem a teoria que os permitem atuar na realidade supostamente material e, por experimentação, obterem parciais resultados previstos por suas hipóteses. Foi assim que, durante milênios, o homem conseguiu controlar o fogo. Ele pegou um galho, por exemplo, né? Por exemplo, ninguém estava lá da atualidade para ver o que foi que aconteceu. Então, vamos supor aí que o homem encontrou um galho em fogo depois que um raio incendiou parte da floresta e esse fogo tinha assado um animal que ali estava e ele experimentou o animal assado. Uau, churrasco! Achou uma delícia! E então, fazendo a ligação do fogo com a carne assada, ele pegou aquele galho e levou para o interior de sua caverna, para a sua família, para o seu bando. E ali na caverna, eles trabalharam para conservar aceso esse fogo, usando para cozinhar alimentos que antes comiam cru, para iluminar a escuridão em que antes viviam e para aquecer nas noites frias. Há registros na simbologia que herdamos que são preservados, indicando que, por exemplo, aquela tocha que é carregada nas Olimpíadas, ela representa o fogo que o homem supunha ser um fogo sagrado, porque ele teria recebido o fogo das mãos dos espíritos ou então de divindades, porque o fogo foi uma descoberta extraordinária que ele usou durante muito tempo. Foi útil para ele encontrar o fogo. Foi um encontro feliz. Milênios mais tarde, o homem aprendeu a fazer o fogo atritando pedras, madeira, ou então metais. E com isso, ele se sentiu poderoso. Ele conseguiu produzir o fogo. E ele passou, então, a assumir o controle da produção desse fogo. Já não vinha mais da divindade. Ficou, então, mais confiante, justamente pelo seu poder de saber. E tentando se libertar por esse saber da dependência divina, ele acabou criando uma teoria científica postulando que a matéria inflamável possuía uma substância que ele denominou de flogístico. Vai pesquisar, vai ver. Ele denominou de flogístico. Isso é recente, viu? Isso não é muito velho, não. Foi só na Idade Moderna que o químico francês Antoine Lavoisier veio a demonstrar que o flogístico não passava de uma bobagem que não existia. É como a força vital, a mesma coisa.
e que a combustão era apenas uma reação química. Não é legal? É legal, eu acho legal. Embora este tenha sido um conhecimento demonstrado como o mais correto, o que devemos perceber e entender é que mesmo com teses equivocadas, o homem conseguiu produzir tecnologias, utilidades, empiricamente na prática. Isso é um detalhe muito importante. É o empirismo na sua forma mais pura, quando o homem produz utilidades, como na ciência, com conhecimentos equivocados, fantasiosos. Mas, vejamos, o conhecimento é sempre uma produção mental do homem. Vocês duvidam disso? Claro que não podem, né? É o conhecimento aperfeiçoado, o conhecimento aperfeiçoado é que dá ao homem melhores condições de controlar a realidade que ele chama de material. Aliás, por meio de ideologias econômicas e políticas, que é uma forma de saber, ele até controla a mente de outros homens que aceitam a submissão servil, porque se tornaram crentes que são meros corpos materiais robotizados, produtos cibernéticos, para falar um pouco mais difícil. Todavia, repito, na realidade mesmo, olha, presta atenção para entender bem se não entendeu ainda. Ninguém experimenta coisa alguma além das próprias formas de sensações e formas de pensamentos. Puxa vida, as coisas do nosso exterior físico refletem e projetam a energia luminosa sobre nossa visão. E temos a forma da sensação. Copo com um pouco de água. O meu pensamento define o objeto que eu estou sentindo. As energias sonoras impressionam os nossos ouvidos. Eu estou falando de energias. Temos a forma de sensação auditiva. Energias mecânicas impressionam a pele e temos a forma de sensação tátil, de peso, de pressão, de calor. Essa água está fresquinha. As substâncias químicas impressionam o nosso paladar e o olfato e temos a forma da sensação do gosto e do odor. Então perceba, a rigor, nós experimentamos coisa alguma do mundo exterior. Só experimentamos as nossas próprias reações sensacionais às impressões energéticas, enquanto nos esforçamos
para controlar cada vez melhor esse mundo. Vou controlar este copo. Controlei. O computador de almas ajusta imagem, cor e som, sem que haja nenhuma composição do ser são. O que há é uma micagem que induz a miragem, e que do corpo saia a imagem do que se é, sem traduzir a essência, apenas a excrescência de poder, de saber, de impor, sem se comprometer. Computa quem executa movimentos mentais, elos racionais, e não quem se diz ateu e faz do teu eu um ser que jaz. Eu espero que tenha ficado claro. Então, diante de nossa realidade única, que é sensacional e não material, só podemos perguntar: como? Como é que as energias objetivas, supostamente materiais, medíveis, registráveis por instrumentos, são transformadas no fenômeno subjetivo e imaterial da sensação e depois nos pensamentos. Ó, copo, olha a forma, no pensamento, na imagem. Respondendo a essa pergunta, nós iríamos assim: olha, isso só deve acontecer porque o eu. Vocês acharam que eu tinha esquecido? Não é? Porque o eu também transforma as energias objetivas e neuronais em subjetividades do sentir e do pensar. Lembra? Seguindo as leis naturais da natureza em geral. Não é preciso conceber lei nenhuma diferente daquelas que nós conhecemos. Lembra quando nós falamos do cérebro, toda aquela energia neuronal que chegava aqui em cima e aí, né, acontecia um fenômeno diferente? Então, lembre então que não estou postulando nenhuma lei nova, isso é importante, nenhuma lei nova ou estranha. Por quê? Porque Albert Einstein, o grande cientista, demonstrou que a matéria se transforma em energia porque, originalmente, como diz a teoria do Big Bang, tudo é energia, que segundo a velocidade, ora se apresenta transformada em matéria, ora se apresenta como energia. Então, o que a matéria é? Não é mesmo? Aí é que está o problema, não é? Que a física quântica está encontrando quando eles querem entender o elétron, o fóton, uma partícula, e a partícula, ora, se apresenta como partícula e ora se apresenta como onda. Então, é matéria ou energia? Não é? É isso que eu estou falando. Estou afirmando
a mesma coisa que a ciência afirma. Quando nós dizemos que as energias luminosas, mecânicas ou químicas impressionam os nossos órgãos sensitivos e provocam reações nos receptores nervosos. Esses receptores nervosos, eles são capazes de transformar essa energia estimulante em energias eletrobioquímicas. E elas, por sua vez, seguem pelos neurônios até chegar ao cérebro. Então, perceba, até aqui estamos falando de energias objetivas ou materiais, quantificadas e medidas cientificamente. Pode ser até fotografada, não é? Aparece brilhando no cérebro. Lembram que a gente já discutiu isso? Entretanto, até hoje, viemos discutindo em nossos programas que no cérebro acontece uma coisa extraordinária, anormal e totalmente incompatível com a ideia de matéria, porque as energias objetivas são decodificadas ou transformadas em sensação, nada objetivo. E como pode? Como pode um sistema nervoso que só transforma energia objetiva em outra energia objetiva, material, de repente realizar uma transformação tão radicalmente diferente de seu padrão usual? Como pode? Lembrem-se do cientista meia-boca. Lembraram? Lembrem dele dizendo que o eu, com todos os sentimentos e pensamentos, são efeitos do cérebro. Como vocês lembram? Como a luz e o calor de uma lâmpada. Então veja se pode ser razoável essa comparação. Vamos agora, então, utilizar-nos de um desenho de um sistema antigo. É um moinho de vento a vapor que vai permitir que se compreenda melhor essa transformação de energias que eu estou falando. Então veja aqui, no número 1, nós temos um reservatório de água, de onde uma bomba, que é o número 2, retira a água e a bombeia para uma caldeira. Nessa caldeira, que é o número 3, a água é transformada em vapor pelo calor do fogo, que é o 4. Vejam aqui embaixo, esse fogo, ele é obtido pela transformação do petróleo, que ferve a água da caldeira, que a transforma em vapor quente, que é o 5, que empurram as pás do moinho, e essa energia do vapor é transformada em energia mecânica pelas pás. Aqui, número 6, as pás do moinho que giram um mancal de gerador de elétrons. E então, a eletricidade produzida pelo gerador vai aos cabos de eletricidade
que é o número 7, há um interruptor que é ligado à lâmpada. E a lâmpada transforma, lâmpada número 9, transforma a energia elétrica em energia luminosa e calorífera. Nós temos aqui um sistema transformador de energias que combina com a luz e o calor. Agora, vamos ver isso aqui. Olha, um homem, pela mesma lógica, já que é um modelo analógico, nós temos aqui um sistema transformador de energias. Pela mesma lógica, nós teríamos que ter energia do mesmo tipo. Se tudo é matéria, o corpo do homem, em sua fisiologia, deve transformar pelos processos metabólicos, alimentos sólidos, líquidos, oxigênio, em energias objetivas, inclusive as bioelétricas, em energias bioelétricas que nos condutores neuronais são levadas ao cérebro. E daí então temos a transformação de energia objetiva em objetiva, que combina com a luz e o calor. Não pensamento, não emoção, não sensação, não consciência. Consciência, não eu aqui, não o eu que está aí. Olha que brilhantes eus. Viram? Que grande bobagem. Essa analogia não é razoável. Nós, sem agir como o cientista meia-boca, ou então o crente, que não precisa investigar o fenômeno da experiência de quase morte, pensaram que eu tinha esquecido também? O cientista meia-boca não precisa investigar esse fenômeno, porque ele já sabe o que é, não é? Isso é só um exemplo. Tem muito mais que nós vamos demonstrando. Ele não precisa descobrir, porque ele já sabe tudo. Ele diz o seguinte: olha, só tem matéria, não existe mais nada. A evolução biológica e a espiritual deveriam seguir juntas, mas no caminho evolutivo há muitos obstáculos e muitas distrações, fazendo com que as chamadas à racionalidade tornem-se secundárias, dando vez às chamadas à alienação. É uma lástima que dentro da perfeição da natureza haja tantas imperfeições. Talvez o livre-arbítrio dado ao homem fez dele um arrogante que se acha independente e único e que não necessita de nada e nem de ninguém para evoluir. Ele se basta. Essa vaidade e a prepotência atrasam o progresso evolutivo, como se ele fosse uma peça quebrada no meio de um sistema sofisticado da natureza. O homem é um animal aperfeiçoado e complexo que vem se distanciando de outros animais. Porém, sua descendência remota dos irracionais ainda insiste em se manifestar em comportamentos. Cada aprendizagem leva a uma nova adaptação, mas se desvencilhar do velho é muito difícil e traz um desprazer enorme. A competição, o poder e os comportamentos alienados dos ideais superiores, todos os animais já conhecem e praticam há milhões de anos. No homem, o que deve prevalecer é a razão e o amor, sentimentos e atitudes de categoria superior que devem ser desenvolvidos e praticados. Só assim, todas as outras adaptações poderão ser completadas, fechando um ciclo de aprendizagem e evolução.
Nós, para não agir como ele, como cientista meia boca, nós levantamos a hipótese. Se o cérebro não tem competência para criar subjetividade, o eu, que nós viemos até aqui demonstrando que tem uma existência. Eu existo e você aí existe. Quem negar isso, ai que horror, né? Essa existência tem certa autonomia e controle dos corpos. Esse eu tem a competência de criar subjetividade, já que o cérebro não tem. Verificando que o cérebro não tem essa competência de criar subjetividade, sobra o eu que eu acabei de dizer que existe comprovadamente. Ele sobra com a competência para, supostamente, hipoteticamente, é ele que sobra enquanto ser existente para a produção da sensação, do pensamento, da consciência. Já esgotamos o nosso tempo e vamos ficar assim. No nosso próximo programa, estaremos demonstrando de modo lógico, racional e experimental mais uma falsidade muito grande. Um forte e carinhoso abraço e até lá!